Sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se ausentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Este texto abre o que nós chamamos do maior sermão da história, o Sermão da Montanha, pregado pelo maior pregador que já existiu, Jesus Cristo. O Sermão da Montanha, ele está registrado tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, sendo que no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 20 até o versículo 23, Lucas vai fazer uma pincelagem sobre esse sermão. Já no Evangelho de Mateus, ele se delonga mais a descrever, ele é mais descritivo, ele passa mais tempo falando, descrevendo sobre esta mensagem que Jesus deixou para o seu povo. Esta mensagem que ficou conhecida como Sermão da Montanha, porque foi justamente em uma montanha, em um monte, onde Jesus estava, e as pessoas se chegaram para ouvir o que ele estava falando, para escutar a mensagem que ele estava pregando. E aí ele se assenta nessa região alta desta montanha e começa a ensinar sobre esta grande mensagem. O Evangelho de Mateus, ele fica do capítulo 5 até o capítulo 7, falando sobre o Sermão da Montanha, sobre este grande sermão. Ele traz todas as informações descritas neste sermão. O objetivo de Mateus, ao escrever o Evangelho, era revelar que Jesus era o rei. O objetivo dele é apresentar Jesus como o rei do seu povo, como o rei de Israel. Este sermão, o Sermão da Montanha, portanto, funciona como se fosse a plataforma desse reino. É a base doutrinária, é a base onde esse reino está assentado. O reino que Jesus veio pregar, o reino que Jesus veio anunciar, está assentado sobre uma base de normas de conduta que Jesus deixou claro aqui neste sermão. Este reino, esta base que Jesus traz aqui no Sermão da Montanha, ela não descreve a vida no mundo, ela não traz informações sobre como o homem deve viver no mundo, mas ela fala como os homens devem viver no reino dos céus. Ela traz a informação de como nós devemos nos relacionar no reino que Deus veio criar aqui na terra para o seu povo. E esse sermão, ele começa justamente com uma coisa que ficou conhecido como as bem-aventuranças, porque é justamente esse texto que nós estamos estudando nesta noite, onde Jesus fala sobre os bem-aventurados. E a gente precisa entender o que significa ser bem-aventurado, o que significa bem-aventurança, que durante 12 versículos Jesus, ele descreve as características daqueles que
lhe serviria no seu reino, as características dos súditos desse reino que Jesus veio implantar. Bem-aventurado é aquele que é próspero no seu caminho. Bem-aventurado é aquele que é feliz, que é realizado no seu caminho. Bem-aventurado é aquele que é bem-sucedido naquilo que faz. Bem-aventurado é aquele que encontrou prazer ao viver, ao praticar a sua vida. Dizer que uma pessoa ela é bem-aventurada é a mesma coisa de olhar para a pessoa e falar: olha, você foi alguém que encontrou prazer no que você está fazendo. É alguém que é feliz, é alguém que é realizado. É alguém que encontrou a verdadeira felicidade. E o ser humano, ele é obcecado pelo prazer. O ser humano prende toda a sua vida em busca do prazer. Existe uma filosofia, o hedonismo, que fala que a vida do ser humano deve ser a busca pelo prazer. O objetivo maior da vida do ser humano na Terra é encontrar o prazer e realizar tudo aquilo que possa alcançar o seu máximo prazer. É a busca do prazer em si e mais nada. Eu não estou falando que buscar ter uma vida realizada, uma vida prazerosa, uma vida feliz aqui na terra seja errado. Não é isso que eu quero falar aqui. É tanto que o próprio Jesus falou que aqueles que resolvessem segui-lo seriam bem-aventurados, seriam felizes, seriam realizados. Então eu não estou pregando contra a busca do prazer. O problema é que as pessoas buscam o prazer nas coisas erradas. O problema é que os homens, que a humanidade está buscando o prazer em locais onde não vão encontrar prazer. A maioria das pessoas buscam o prazer nas coisas externas, enquanto o que Jesus está querendo dizer é que o prazer se encontra em coisas internas. É a coisa que está no coração, que está lá dentro. A maioria das pessoas buscam prazer no dinheiro, buscam prazer no sucesso, buscam prazer na fama, no sexo, buscam prazer nas viagens psicodélicas, mas não encontram o prazer. Encontram apenas uma realização passageira, porque o verdadeiro prazer só se encontra em Jesus. Salomão, ele foi envolvido nesse engano. E Salomão achou que ele encontraria prazer nas coisas terrenas, nas coisas dessa vida. E ele viveu buscando prazer em relacionamentos amorosos, buscando prazer no sexo, buscando prazer na fama, no dinheiro. Só que quando ele chegou no final da sua vida, Salomão olhou para tudo que tinha acontecido na sua história e falou: tudo isso que eu fiz é vaidade, não serviu para nada. Toda essa busca desenfreada, todo esse tempo que eu gastei, não valeu de nada. É como se fosse água escorrendo pelos meus dedos. É tudo vaidade de vaidade. Ele escreveu um livro para retratar que tudo aquilo que ele tinha praticado durante a sua vida foi em vão, não valeu de nada, porque ele buscou prazer onde ele não encontra o prazer verdadeiro. John Piper, um grande pregador do nosso tempo, da palavra de Deus, disse que o problema não é a busca do prazer. Esse não é o problema da pessoa buscar encontrar realizações, mas o problema é buscar o contentamento com o prazer terreno, carnal, raso e passageiro. É por isso que as pessoas estão sempre sem encontrar realização, sempre frustradas, sempre precisando de algo mais para resolver o seu problema e o vazio existencial da sua alma. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ele descreve o perfil do bem-aventurado. Ele fala: um bem-aventurado. Ele está falando sobre a igreja, sobre a comunidade daqueles que serviam a Jesus. E ele deixa bem claro qual é a característica daquele que serve a Jesus. Ele deixa bem claro qual seria o conceito de ser bem-aventurado. De acordo com Paulo, bem-aventurado
é aquele que, mesmo entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o conceito que Paulo tem de uma pessoa que é considerado bem-aventurado, de uma pessoa que está na presença do Senhor, encontrando prazer nas verdadeiras coisas. A verdadeira felicidade é um paradoxo aos olhos do mundo. Para o mundo, feliz é aquele que é altivo, feliz é aquele que fala alto, que resolve o problema carregando tudo no peito, que briga, que labuta. Feliz é aquele que tem dinheiro, é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que tem fama. E aí Jesus fala: não, para mim, feliz, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Para o mundo, feliz é aquele que está sempre com um sorriso no rosto. E aí Jesus chega e fala: não, para mim, feliz é aquele que chora, porque encontra consolo. A verdadeira felicidade é um paradoxo com o que esse mundo prega de felicidade. A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Você não tem condição de ser considerado filho de Deus, de fazer a vontade do Senhor, de estar na presença de Deus, de ser aceito diante de Deus e continuar associado com as coisas do mundo. Tem que escolher. Ou se torna amigo do mundo e inimigo de Deus, ou amigo de Deus e inimigo do mundo. Não tem como você associar as duas coisas, porque ser feliz de acordo com os padrões de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que esse texto está falando aqui, ser feliz desta forma, encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, você tem que abandonar aquilo que o mundo prega, que é verdade, que é real. O mundo aqui, eu falo, sistema pecaminoso, um sistema organizado de pecaminosidade. A verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, mas na fruição da intimidade com o abençoador. Tem pessoas que falam: eu vou ser feliz agora porque eu comprei um Corolla novo, zerado, um Corolla que custa mais de 100 mil reais. Pessoas que falam: não, eu sou feliz porque eu consegui comprar uma mansão a mais bonita de Jacaraí. E entendem e pensam que são felizes porque receberam alguma coisa. E muitas vezes dizem: recebi da parte de Deus. E esse é o grande engano das pessoas, é achar que a felicidade está em usufruir de algumas posses, em usufruir de algumas bênçãos, enquanto na verdade você tem que entender que a verdadeira felicidade existe em você usufruir de intimidade com Deus. A verdadeira felicidade não está na bênção que você recebeu. A bênção que você recebeu, Deus permitiu apenas porque Ele entende que você precisa de algumas coisas e Ele permite. Mas a verdadeira felicidade está em você ter comunhão e intimidade com Deus. Você tem que entender que não é porque você recebeu bênção, mas é porque Deus te ama e se relaciona com você. A verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas é uma realidade para o presente. Jesus, quando está falando, Jesus não diz: os bem-aventurados serão. Jesus fala: os bem-aventurados são. Tem algumas pessoas que pensam que não tem condição de ser feliz aqui na terra, que estão na igreja, que servem a Deus, mas vivem como não tendo condições de alcançar a felicidade. Só que não é não. Nós somos felizes aqui na terra. Nós passamos por problemas, somos atribulados e perseguidos, mas nós somos felizes, porque nós temos a nossa felicidade garantida em Deus. A nossa felicidade está acima de qualquer circunstância. A nossa felicidade, ela é ultra circunstancial. Independente do que estejamos passando, nós estamos felizes. Porque se Deus derramar bênção sobre nós, nós estamos felizes e glorificando o seu nome. Se há saúde na nossa casa, nós estamos felizes e glorificando o nome de Deus. Mas mesmo assim, se não houver saúde, se a doença chegar ao nosso lar, nós continuamos felizes e glorificando o nome de Deus. Porque a nossa felicidade, a felicidade verdadeira, ela não está atrelada a coisas, a circunstâncias ou a situações. Ela está acima de qualquer situação ou circunstância. A nossa felicidade está em Deus. Está no que Deus tem feito por nós.
está no nosso relacionamento íntimo com o Pai amado. A nossa felicidade está em nós estarmos diante dEle, sentindo a presença dEle, fluindo do amor verdadeiro que Ele pode nos conceder. O versículo de número 3, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 12, o texto vai falar, Jesus é o início do sermão, e Jesus vai falar sobre 8 virtudes que os súditos desse reino precisam adquirir. Quem serve a Deus, quem resolve entrar, quem se alista para entrar nesse reino, precisa ter essas virtudes. São virtudes necessárias para participar desse reino. Não é à toa que no final ele fala: olha, quem adquire essa virtude vai entrar no reino dos céus. Quem adquire essas virtudes vai ser consolado por Deus, vai receber a promessa, e a promessa é justamente usufruir de uma bênção da eternidade com Deus. São 8 virtudes, nós vamos começar analisando essas virtudes a partir do versículo de número 3. Gostaria que você me acompanhasse aí na sua Bíblia, e nós vamos analisar cada uma dessas 8 virtudes. A primeira virtude, no capítulo número 3, diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas versões, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito aqui não é aquela pessoa que não tem condição financeira. Pobre de espírito não é aquela pessoa que tem um poder aquisitivo baixo. Não é isso que ele está falando. Você pode ser rico e servir a Deus e ser bem-aventurado e ser feliz. Pobre de espírito aqui não é aquela pessoa que tem a espiritualidade defeituosa, uma espiritualidade que está faltando algo, e por isso foi considerado pobre espiritualmente. Não é isso. Pobre de espírito não quer dizer pobre espiritual. Pobre de espírito significa uma pessoa que compreende que está totalmente dependente de Deus. Pobre de espírito é aquela pessoa que olha para dentro de si e fala: eu preciso de Deus, porque eu não tenho condições nenhuma de realizar nada. Pobre de espírito é aquele que não tem arrogância nem soberba no seu coração. Ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes. Nós vamos falar de 8 virtudes, mas a base para adquirir todas as outras virtudes começa aqui. Se a pessoa não entende que é dependente de Deus, ela não consegue usufruir de um relacionamento com Deus. Você só vai conseguir ser cheio de Deus, você só vai conseguir ser cheio da presença de Deus dentro de você, quando você se esvaziar de você mesmo, quando o ego, quando o eu for menor dentro de você. Porque enquanto nós estivermos batendo no peito e considerando o ego, eu posso, eu sou, eu faço, nós não conseguimos enxergar o poder de Deus em nossas vidas. E humilde de espírito, pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que está totalmente debaixo da dependência de Deus. Ser pobre de espírito é agir igual o publicano, naquela parábola que Jesus contou, onde tinha um homem da lei e um publicano orando. Enquanto o homem da lei se vangloriava, o publicano olhou e falou: Senhor, compadece-te de mim, porque sou um pecador. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é ser igual Moisés, que quando foi convidado por Deus para ir lá no Egito libertar a nação de Israel, Moisés chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, porque eu não sei falar. Quem sou eu para fazer tamanha obra? Isso é ser pobre de espírito, falar: eu não tenho, eu não posso. É falar igual Isaías, quando ele teve a visão do trono glorioso de Deus, e Deus assentado no trono, e anjos em volta desse trono. Isaías, quando contempla isso, ele fala: ai de mim que vou perecendo, porque sou pecador, sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é falar igual Pedro, que chegou diante de Jesus e falou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É falar igual Paulo, que disse: miserável homem que sou.
Isso é ser pobre de espírito, é reconhecer a nossa miserabilidade, é reconhecer a nossa situação de pecador, e reconhecer que nós somos carentes, e que nós necessitamos, e que somos dependentes totalmente de Deus. João Calvino disse que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. A pessoa tem que reconhecer que não é nada, que não tem nada e que depende da misericórdia de Deus. Só assim essa pessoa pode ser considerada como pobre de espírito. Versículo número 4, nós vamos encontrar uma outra virtude que Jesus está falando que é necessário que os seus filhos desenvolvam. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós passamos por várias situações em que nos levam ao choro. Nós choramos por causa do pecado, devemos chorar pelas blasfêmias da nossa nação, choramos pela frieza da igreja e choramos também por conta das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Chorar não é o problema. Às vezes é necessário chorar sim, e às vezes nós choraremos. Só que se tiver que chorar, chore nos pés do Senhor. Não vá chorar em outro lugar. Não procure outro lugar para chorar a não ser na presença do Senhor. Conte a sua lamentação, a sua dor, o seu choro para aquele que pode resolver. Em Apocalipse fala que lá no céu existe um odre que está nas mãos de Deus, e esse odre é uma vasilha, serve para colher as nossas lágrimas. Não tem sido em vão as lágrimas que você tem chorado. Você pensa que você está chorando e ninguém sabe, só que Deus tem todas as lágrimas registradas lá no céu. E é no momento certo que Ele vai responder, não é no meu tempo. Nós temos uma ansiedade, queremos que seja no nosso tempo, só que Deus tem o tempo dele de agir. Aqueles que choram serão consolados por Deus. O homem não vê você chorando, não sabe que você está chorando, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, só que Deus tem tomado em conta todas as lágrimas que você tem derramado, e é Ele quem vai trazer o consolo para você. É Ele que no momento certo virá para trazer o consolo para a sua vida. Chegará o tempo em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Chegará o tempo em que nós não precisaremos chorar mais, porque nós seremos consolados diretamente pelo próprio Deus lá nos céus. Mas quando estivermos aqui na terra, nós passaremos por algumas aflições, e às vezes choraremos, mas o caminho é chorar diante de Deus, porque o choro pode durar uma noite, e talvez você esteja nessa noite chorando. Talvez essa noite não passou e você está preso ainda nessa noite chorando. Mas eu quero te dizer que a noite acaba e no amanhecer vem a alegria. Vai chegar o momento do refrigério, da paz, da tranquilidade, porque Deus tem contemplado o teu sofrimento. O versículo de número 5 vai trazer a terceira virtude. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui fala sobre aquele que foi domesticado. Eu não sei se algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ver um cavalo, uma mula, um burro que não foi domesticado, que é bravo, que é selvagem. Eu já vi lá na minha cidade um cavalo que foi pego lá na roça, bruto, não foi montado por ninguém. E aí as pessoas vão tentar adestrar, vão tentar acalmar esse cavalo. E aí esse cavalo bruto, esse cavalo bravo, esse cavalo selvagem, ele pula, ele corre, ele não deixa que ninguém assente sobre ele. Ele faz muita coisa e ele sai desesperado, porque ele é um cavalo bravo, ele é um cavalo selvagem, ele é um cavalo silvestre. Só que aí com o tempo o dono daquele cavalo começa a amansá-lo. Ele começa a ser domesticado. Ele passa a ser controlado. A palavra manso aqui é usada no mesmo sentido. Quando Jesus usou que nós precisávamos ser mansos, Ele estava querendo falar da mesma coisa. Vocês precisam ser domesticados.
Vocês precisam ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe querendo dizer? Você não tem mais que ficar se debatendo, dando coice, correndo, pulando de um lado para o outro, se debatendo, gastando energia, sofrendo, sentindo dores, por conta de questões pessoais de vocês. Vocês precisam ser controlados e aceitar a vontade de Deus na vida de vocês. Enquanto não entendermos isso, nós apenas sofremos aqui na terra. Nós estamos na igreja, fazendo a vontade de Deus, mas sofrendo porque nós ainda não entendemos que o controle tem que ser do Espírito Santo. Nós temos que ser amansados pelo Espírito Santo. Se não tivermos o controle do Espírito Santo sobre nós, se não estivermos debaixo da autoridade e controle do Espírito Santo, nós apenas estaremos gastando energia e sofrendo e nos debatendo de um lado para o outro, sem entender o objetivo, sem entender a meta, sem entender o foco de Deus para as nossas vidas. Só no momento que a gente para, que a gente entende que nós não temos condições nenhuma e que é o Espírito Santo que vai direcionar os nossos passos, no momento que você se acalma, no momento que você se torna manso, você vai entender que não é a sua vontade, que não é o seu querer, que você não tem que estar brigando por seus interesses, porque a gente se bate muito e se debate, porque a gente fica brigando pelos nossos interesses, mas não é o seu interesse que você tem que brigar. Você tem que brigar pelos interesses de Deus, da obra de Deus, da vontade de Deus. Ser manso não é a mesma coisa de ser tímido, de ser covarde, de ser medroso, de ser fraco. Não é isso. Porque na Bíblia nós tivemos exemplos de pessoas que eram consideradas pessoas mansas, mas eram pessoas que tomavam atitudes, eram pessoas enérgicas, eram pessoas profundamente vigorosas. Então, manso não é sinônimo de pessoa fraca, de pessoa tímida, medrosa, que se esconde. Não é isso. Poderia citar o exemplo de Moisés, que foi considerado o homem mais manso da sua época, do seu tempo. Mas ele enfrentava oposições, ele liderava um povo obstinado, ele estava ali, ele dava a palavra, ele corrigia, ele conversava, ele não se acovardava, e ele era considerado um homem manso. Jesus, que ele próprio falou, eu aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele próprio falou que ele era manso. Ele enfrentava a oposição dos fariseus, ele enfrentava oposições dos grandes da sinagoga. As pessoas queriam instigá-lo ao erro, e aí por muitas vezes ele precisava alterar o tom de voz, ele precisava corrigir aquelas pessoas, mas ele era manso, porque ele estava controlado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não estava em momento nenhum reivindicando seus interesses próprios, ele estava o tempo todo reivindicando a glória de Deus. Quando ele brigou lá no templo das pessoas que estavam vendendo, fazendo da casa de Deus covil de ladrão, e ele entrou lá e expulsou todo mundo, ele foi enérgico naquele momento, vigoroso. Só que ele estava sendo manso porque ele estava sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não era o interesse dele que ele estava reivindicando. A prova de que ele não estava reivindicando interesse próprio, interesse particular, foi quando prenderam ele, para que ele fosse morto, para que ele fosse crucificado. Ele não fez reação nenhuma, porque para ele não importava se o que estavam fazendo era contra a carne dele. Ele queria cumprir a vontade de Deus. Por isso ele se submeteu em todo momento. Ele foi como um cordeiro ao matadouro, se submetendo, demonstrando a sua característica de manso. O que eu acho interessante que Jesus em momento algum chega na palavra e fala: olha, aprendei a fazer milagre, aprendei a realizar cura, aprendei a ressuscitar mortos. Ele não fala isso, mas ele fala: aprendei de mim porque sou manso. Aprendei de mim porque sou manso e humilde. A gente precisa fazer milagres, a gente precisa orar e as coisas acontecerem, a gente precisa realizar a obra milagrosa que Jesus realizou para glorificar o nome de Deus. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a ser manso e humilde de coração. A quarta virtude, versículo de número 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fome aqui é a fome espiritual. E a fome espiritual deve ser uma característica do povo de Deus. O povo de Deus precisa ansiar, precisa sentir desejo e anseio pelas coisas espirituais. Nós precisamos sentir desejo pelas coisas do céu, desejo em habitar nos céus, em morar no céu. A gente precisa ter desejo de ter o Espírito Santo conosco.
A gente precisa ter desejo que a justiça de Deus esteja sobre nós. Nós não somos justos, nós não temos justiça nenhuma. Nós só conseguimos estar perto de Deus porque Jesus nos cobriu com a justiça dele. Porque diante de Deus não entra pecador, não entra pessoas que estão afastadas da verdade. Então, por nós mesmos, nós não conseguiríamos chegar perto de Deus. Só que Jesus pegou o seu manto de justiça e nos cobriu. E falou: agora você pode se aproximar de Deus. E o que ele está falando aqui é que nós devemos desejar justamente isso. Senhor, eu preciso mais dessa justiça. Eu preciso mais que essa justiça se realize em minha vida. Que eu preciso mais ser parecido. Eu preciso mais ser parecido com Jesus. Eu preciso mais me assemelhar a essa justiça. Eu preciso pedir para que a sociedade onde eu vivo seja uma sociedade em que a justiça seja o princípio maior, onde as pessoas sejam honestas, onde as pessoas comecem a agir pautada na honestidade, na hombridade, que as pessoas sejam corretas. Ter fome e sede de justiça é pedir para que a justiça de Deus aconteça, que a justiça de Deus seja uma realidade no nosso tempo, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na sociedade em que nós vivemos, na nossa família. Isso é ter fome e sede de justiça. E é isso que Jesus está querendo dizer, que Ele é a nossa justiça. Em Cristo nós somos perfeitos. Fora de Cristo nós não encontramos perfeição em nós. Nós somos aperfeiçoados porque nós estamos nele, estamos cobertos pela justiça dele. Fome e sede de justiça é aquele que aspira às coisas que não é deste mundo, das coisas que é dos céus, do reino de Deus. Só Jesus pode satisfazer a tua alma. Só a justiça de Jesus pode satisfazer o teu coração, pode satisfazer a tua alma, o teu ser. Só Jesus satisfaz. Mais nada vai satisfazer a tua fome. Mas nada vai satisfazer o anseio do teu coração. A fome e a sede que você tem na sua alma só vai ser satisfeito quando você se alimentar do pão da vida, que é Jesus. Quando você entender que esse pão foi doado para você, está livre, basta você se apoderar dele. E só assim você vai ter a sua alma satisfeita, porque só Jesus satisfaz a alma do homem. Versículo número 7, nós vamos encontrar a quinta virtude: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As 4 primeiras virtudes diz respeito do relacionamento do homem com Deus, aquilo que a gente precisa se aperfeiçoar com Deus. Essa virtude, essa quinta virtude, diz respeito do relacionamento do homem com o seu próximo, do homem com seu semelhante, do outro que está ao seu lado. As primeiras virtudes diz respeito ao ser. É virtudes que tangem a intimidade, ao coração. São virtudes de foro íntimo, que está lá no seu coração interno. Eu não tenho como olhar para você e dizer se você é pobre de espírito ou não. Eu posso apenas ter uma imagem, ter uma ideia, mas não tem como eu ter certeza se você é uma pessoa pobre de espírito ou não, porque é algo que está dentro de você, é sua personalidade, é o ser que está dentro de você. Só que essa virtude da agora que está falando é sobre ser misericordioso. E aí não é mais questão do ser, agora é a questão do fazer. Jesus primeiro trata, e não é uma coincidência, é de propósito. Jesus começa a tratar para o seu povo e fala: olha, a primeira coisa, vocês precisam ser, vocês precisam mudar o coração de vocês, é algo interno. E aí depois vocês vão mudar a forma de vocês fazerem as coisas. Algumas pessoas querem mudar por fora primeiro e depois mudar dentro. Está errado. Tem que mudar primeiro o coração, e como consequência vai ter uma mudança na vida externa. Aqui na igreja a gente observa algumas coisas, a gente até tem vontade de mudar, de chamar a pessoa numa correção, só que a gente entende que não é bem assim. A pessoa tem que começar a mudar por dentro.
Não adianta cobrar de uma forma muito incisiva da pessoa se dentro do coração dela não mudou. Então é necessário primeiro que a pessoa mude o coração, e automaticamente ela vai mudar a forma dela agir. Enquanto as outras virtudes tratavam da necessidade da pessoa ser alguém, mudar o coração, mudar a parte interna do seu ser, agora Jesus começa a tratar sobre a forma de você praticar isso no mundo externo, no dia a dia, a prática de você se relacionar com as pessoas. E nessa bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. A misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Ele fala: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então você tem a obrigação de ser misericordioso, e quando você é misericordioso, outras pessoas serão misericordiosas com você. Misericórdia é lançar o coração na miséria dos outros. Essa palavra misericórdia significa isso. Miséria de miséria, córdia de coração. Misericórdia é você lançar o coração na miséria do outro. Misericórdia é você estar sempre pronto a ajudar aqueles que precisam da sua ajuda. Ser misericordioso é você doar algo para alguém quando esse alguém precisa de algo. A palavra hebraica para misericórdia é chesed, que significa a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. Misericórdia é você se envolver no problema do seu irmão. E se tem um irmão chorando porque tem um filho que está passando por alguma dificuldade, é você chorar como se aquele filho fosse seu. É sentir aquela dor que aquele irmão, que aquela irmã está sentindo, como se aquele filho fosse seu. Misericórdia é você passar na estrada, no caminho, e quando vê um homem caído lá, porque foi pego pelos salteadores e foi surrado, e está espancado lá, caído no meio da estrada, é você parar e ir lá ajudar aquele que está lá precisando. Isso é misericórdia. E não passar de largo, e não passar por fora, como alguns fazem. É você ir lá e abraçar, e ajudar, porque tem uma pessoa caída precisando de ajuda. E se a misericórdia, e se ser misericordioso é uma bênção, não praticar misericórdia é uma maldição. Porque não praticar a misericórdia traz sobre as pessoas uma maldição. Devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia resplandecemos o caráter de Deus. Jesus deixou bem claro que ao atendermos os necessitados aqui na terra, nós estaríamos fazendo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Fazendo para um dos necessitados aqui na terra é como se nós estivéssemos atendendo às necessidades de Deus. É uma prática que Deus quer que eu e você façamos, que eu e você exercemos a misericórdia entre os nossos irmãos, entre as pessoas que estão à nossa volta e que precisam da nossa ajuda. A sexta virtude, o versículo de número 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A metáfora do coração na Bíblia diz respeito a uma totalidade do homem. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de corpo, alma, espírito, sede das emoções, dos sentimentos, da vontade. Está falando que é o local onde a personalidade do ser humano está de uma forma total. Não fala apenas quando fala de coração, ela não está falando apenas como órgão que bombeia sangue. Não é isso, ela está falando da totalidade do ser humano. E aí quando Jesus chega aqui e fala que nós precisamos ser limpo de coração, ter o coração limpo, ter o coração puro, ele está falando que toda a nossa vida tem que ser pura diante de Deus. Não é fazer algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, sacrificar algumas vontades, mas outras deixar passar e falar: não, isso aqui eu não posso mexer, não, isso aqui eu tenho que manter isso aí. E aí fala: não, eu já faço tanto para Deus, eu já faço tanto para o Senhor,
mas esse pecado ou essa atitude falha, isso aqui eu não posso mexer. Só que não é essa a verdade. Ele fala que é todo o corpo, toda a sua vida, toda a sua existência tem que ser puro diante de Deus. É uma pureza total que Ele está exigindo. E não é uma pureza exterior, não é uma pureza só por fora, só para as outras pessoas verem. É uma pureza lá dentro. Porque Deus não vê como o homem vê, Ele olha o coração. Enquanto os homens veem a aparência, Deus está olhando o que está no interior. Ele está olhando a tua motivação. Ele está olhando o que é que te motivou a fazer alguma coisa. É isso que interessa para Deus. Muitas vezes Deus não está muito preocupado com a prática de alguma coisa. Ele quer saber o que motivou você a praticar aquela coisa. Porque é aí onde é que está a verdade. Porque você às vezes pratica alguma coisa, mas foi motivado de uma forma errada. E Deus vai lá no coração e vê o que é que está lá no teu coração te motivando a realizar as coisas. E essa palavra pureza, essa palavra que diz aqui limpos, que foi usada aqui nesse texto, que foi usada por Jesus nesse texto, é a palavra que servia para designar aquela roupa que estava suja e foi lavada. Agora a roupa está limpa. Era a mesma palavra que eles utilizavam para designar isso. Era a palavra que ele utilizava também para designar o trigo que foi separado da palha. Agora o trigo está limpo. É um trigo que está separado. Era a mesma palavra que eles utilizavam para designar o leite e o azeite e o vinho que não receberam adição de qualquer outro elemento. É o leite puro, é o azeite puro, é o vinho puro. Nós não devemos ter mistura, nós temos que ser limpo, nós temos que ser puro diante de Deus. A pureza que Deus está exigindo, que Jesus está exigindo dos seus filhos, é que nós sejamos puros, sem mistura, sem alguma coisa que possa causar adulteração, sem alguma coisa que possa mudar as nossas características, que possa mudar a nossa identidade. Às vezes a gente fica tão em dois sentidos, querendo agradar de duas formas, querendo, um dia a gente está tão crente, tão envolvido na obra, no outro dia a gente está tão sem vontade de ir para a igreja, e é como se estivesse cocheando em dois caminhos, fazendo duas coisas. E aí Jesus está chamando: eu quero pessoas para o meu reino, pessoas que sejam limpas de coração, limpas no sentido de não ser contaminada, limpas no sentido de não ter nada que misture, que não tenha nenhum tipo de mistura, que seja totalmente purificado para fazer o que me agrada. Quando o salmista, no Salmo 24, falou: quem subirá ao monte do Senhor, quem permanecerá no seu santo lugar? A resposta vinda do Espírito Santo foi essa: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem vai entrar nos céus é aquele que é limpo de mão e puro de coração. A gente precisa encontrar o caminho da santidade, a gente precisa se aproximar de Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor, e abandonar algumas práticas. Sabe qual é a vontade de Deus? É a nossa santificação. Deus é santo e Ele pede que nós sejamos santos. Ele fala: sede santo porque eu sou santo. Pode não ser a vontade de Deus que você seja rico, mas é expressa a vontade de Deus que você seja santo. É expressa e clara a vontade de Deus que você seja santo e puro na presença dEle. A gente pode não ser rico, rico é só uma consequência, pode ser ou não, isso não faz diferença. Agora, ser santo é uma exigência da parte de Deus para as nossas vidas. Versículo número 9, nós vamos encontrar a sétima virtude: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O homem está em guerra com Deus, a humanidade está em guerra com Deus, está em guerra com seu próximo, está em guerra consigo mesmo, está em guerra com a natureza. O que nós encontramos hoje são pessoas que
que não tem paz com Deus, que não tem paz com o seu próximo e não quer ter paz com o seu próximo, porque quer continuar em brigas, em desavenças, em situações, e essas pessoas por muitas vezes não têm paz nem consigo mesmo, não encontram paz nem consigo mesmo. Só que nós fomos chamados por Deus para sermos portadores da paz e levarmos essa paz para as outras pessoas. Você tem que ser um pacificador. Você tem que fazer com que as pessoas lá no mundo encontrem a paz com Deus. Só existe uma forma do ser humano encontrar paz com Deus. Só existe uma forma do ser humano se reconciliar com Deus: através de Jesus Cristo. E isso eu e você podemos fazer. Por isso que nós somos chamados para sermos pacificadores nessa terra, para anunciarmos as boas novas da palavra de Deus, para levarmos as boas novas da salvação para as pessoas que não têm paz, que não encontraram a paz, que vivem em tormenta, que vivem em dificuldades, em adversidades. Eu e você somos chamados para sermos pacificadores. O versículo de número 10 ao versículo de número 12 vai falar sobre a última bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós encontramos o grande paradoxo do cristianismo. É você ser feliz, é você encontrar prazer, alegria, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo, mesmo nas dificuldades, você continuar encontrando a paz e a tranquilidade em Deus. É o que Jesus está ensinando. Jesus está falando: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, as pessoas os perseguirão, mas vocês são bem-aventurados, porque vocês estão perseguidos, porque vocês já alcançaram um nível diferente, porque vocês já alcançaram o passaporte para os céus. Vocês estão sendo perseguidos porque vocês não pertencem mais a este mundo, porque vocês já foram salvos, já foram resgatados, já foram transformados, porque vocês não se assemelham mais a esse mundo. Por isso que eles estão perseguindo vocês. Então por isso se alegrem, então por isso glorifiquem a Deus, então por isso vocês têm que entender que vocês são bem-aventurados, que vocês são prazerosos, bem-sucedidos, porque eles estão perseguindo vocês porque vocês têm algo que eles não têm. Vocês já alcançaram algo que eles não alcançaram. É por isso que o mundo, que o sistema pecaminoso continua perseguindo a igreja, continua perseguindo as pessoas. E esse é motivo de nos alegrarmos. É o grande paradoxo dessa fé que nós professamos. O paradoxo de nós estarmos sendo perseguidos, mas mesmo assim estarmos alegres, estarmos felizes. Porque o verdadeiro cristão carrega Cristo no coração, mas a cruz nos ombros. Não tem como desassociar Jesus da cruz. Jesus olhou para os discípulos e falou: olha, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como você seguir a Jesus e não ter uma cruz para carregar. Faz parte. Por isso devemos estar preparados para essa jornada. E mesmo assim, independente das dificuldades, ou do tamanho da cruz, ou do peso da cruz, devemos estar glorificando ao nome do Senhor. Porque existe algo preparado para nós, existe uma eternidade preparada para nós. E quando nós encontramos em Apocalipse Jesus falando para a igreja, a palavra de Jesus é: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se você persistir, se você continuar lutando essas perseguições, essas dificuldades, o que você vai alcançar é a vitória. Se você vencer, se você não desistir, se você persistir, você vai alcançar a vitória de se assentar ao lado de Deus lá nos céus. Assim como Jesus venceu e se assentou ao lado do Pai, Ele falou: você também terá a oportunidade de se assentar comigo. E se nós observarmos todas as consequências daqueles que servem a Deus, é entrar no reino dos céus, é se encontrar com Deus, é ser consolado por Deus, é estar diante de Deus, é sentir a presença de Deus, é usufruir de intimidade com Deus.
A nossa alegria não é porque nós recebemos bênçãos aqui na terra, não é porque nós somos empregados, não é porque nós temos dinheiro na conta, não é porque nós temos casas, carros. Essa não é a nossa alegria. A nossa alegria é porque nós temos uma amizade eterna firmada com Deus. É porque o nosso Deus, Ele vem se encontrar conosco. É porque quando nós fechamos nossos olhos e falamos: Tu és maravilhoso, eu te adoro, Deus, Ele vem e fica do seu lado. E quando você está chorando e fala: Senhor, eu estou sofrendo, Ele pega uma vasilha, pega o odre e colhe as suas lágrimas e fala: eu estou contando cada lágrima derramada. A nossa alegria maior é saber que Deus está ao nosso lado, que Deus está conosco, que Deus não nos abandona, que Ele é o nosso amigo mais certo em todos os momentos.